Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dos diversos assuntos que abordaremos, ao contrário do que normalmente fazemos, que é começar pela Ucrânia, vamos iniciar falando sobre a queda de Damasco com a fuga de Assad e os desdobramentos desses acontecimentos no Oriente Médio, assim como a reação dos Estados Unidos a esse evento que tem grande significado para a geopolítica mundial. Bom, não há dúvida que o que vimos nos últimos 10 dias foi um verdadeiro terremoto político que culminou com a queda do regime de Bashar al-Assad. Com as devidas proporções, foi uma espécie de operação relâmpago, liderada pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, conhecido como HTS, que, como já comentamos aqui no canal, já chegou a ter vínculos com a Al-Qaeda. Em menos de 2 semanas, eles tomaram Alepo, Ramá e chegaram a Damasco e colocaram fim a mais de 50 anos de domínio da família Assad. Imagine o cenário, gente. Dias antes da entrada dos rebeldes na capital, Damasco estava em um silêncio perturbador. Os mercados estavam vazios, as pessoas estocavam o que podiam em casa e esperavam pelo pior. E quando os rebeldes finalmente entraram na cidade, o caos tomou conta. Estátuas de Bashar al-Assad e de seu pai foram derrubadas e os moradores comemoravam nas ruas, ainda que sob tiroteios. A reação da população nas ruas nos dá uma espécie de indício de como o regime era querido pela população. Mas cadê o rapaz? O que sabemos é que Bashar al-Assad e sua família fugiram para a Rússia, onde acabaram recebendo asilo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas entrando nos antigos palácios presidenciais, tirando fotos e até levando móveis e objetos de decoração. E os antigos prisioneiros, hein? Havia um número de prisioneiros bem grande nas prisões do regime e boa parte deles que viviam em prisões que lembram um pouco, gente, a Bastilha francesa do período de Luís XVI. Subterrâneos totalmente desprovidos de janelas e corredores em formato quase que de labirintos. Multidões de parentes e amigos dos presos entravam pelas prisões tentando encontrar seus familiares, dos quais não tinham notícias há anos, na esperança de que ainda estivessem vivos. Muitos deles saíram das cadeias exibindo o número de anos que passaram presos, tentando entender essa nova realidade. Bom, mas não pense que foi só festa, tá? A tomada de Damasco foi marcada por desordem, com saque no Banco Central e até na residência presidencial. Apesar disso tudo, os líderes do HTS afirmaram que estão trabalhando para restaurar a ordem e implementar um plano de segurança. Eles dizem que querem mostrar ao mundo que podem e sabem governar. Mas será que eles vão conseguir? Bom, esse é o grande teste para o futuro da Síria. De cara, a gente já podemos identificar alguns vitoriosos e alguns derrotados. Do lado derrotado, o eixo da resistência e a Rússia. Do lado vitorioso, ou ao menos do lado que soube tirar proveito da situação, temos a Turquia. No entanto, gente, ainda acho um pouco cedo para dizer se tudo sairá conforme esperado pelos turcos. A queda do regime sírio não é só uma mudança local, é uma transformação geopolítica de enormes proporções. A Síria era a peça-chave no chamado eixo da resistência liderado pelo Irã, que vai de Teherã até Beirute, passando por Damasco. Com a queda de Assad, essa rota usada para o transporte de armas para o Hezbollah no Líbano foi cortada. E é claro que isso enfraquece diretamente o Hezbollah e altera o equilíbrio de poder na região. Agora imagine o que isso significa para o Irã, que sempre usou a Síria como um pilar estratégico. O que será do eixo da resistência sem Damasco no centro? Será que o Irã vai conseguir manter sua influência no Líbano e em outras áreas do Oriente Médio? É uma questão que ainda está em aberto, mas que certamente preocupa os estrategistas em Teherã. É interessante como o Hamas festejou a vitória dos rebeldes. E, ao mesmo tempo, o Hezbollah se mostrou extremamente preocupado, dizendo que é uma situação extremamente perigosa. Percebam a complexidade de entender essas relações? Beleza, mas e como os Estados Unidos estão reagindo a tudo isso, hein? Realmente, sob o comando de Biden, a Casa Branca está enfrentando uma situação bem delicada. O presidente já deixou claro que não tem intenção de impor um plano específico para o futuro da Síria. O foco dele, segundo fontes internas, é ajudar a facilitar um processo de paz, caso isso seja possível. Agora imagine o desafio. Os Estados Unidos não têm uma relação próxima com o HTS, que é o grupo rebelde que liderou a ofensiva contra Assad. E vale lembrar, esse grupo ainda é considerado um grupo T***, não só pelos americanos, mas também pela Turquia e pelas Nações Unidas. Isso mesmo, gente, pela Turquia, que, como disse antes, soube se aproveitar da situação e declarou sua torcida pela vitória do grupo rebelde. Aí vem uma grande questão: como abrir um canal de diálogo sem legitimar completamente o grupo? Além disso, há uma preocupação com os 900 soldados americanos que ainda estão em bases no leste da Síria.
Biden sinalizou que não pretende retirar essas tropas por enquanto, mas a dúvida permanece. Qual será o papel delas em uma Síria tão diferente da que conhecemos nos últimos anos? E o que esperar de Donald Trump, que assume o governo em breve? Bom, a abordagem de Trump promete ser bem diferente. Ele já afirmou que os Estados Unidos deveriam se retirar da Síria e deixar que a região resolva seus próprios problemas. No entanto, sabemos que, no passado, Trump foi pressionado por conselheiros a manter alguma presença estratégica no Oriente Médio. Será que ele vai conseguir manter a promessa de não intervenção ou vai acabar cedendo à pressão para proteger os interesses de Washington e garantir uma transição que favoreça a estabilidade regional? Bom, gente, não podemos deixar de pensar na repercussão econômica, né? A reação do mercado ao colapso do regime de Assad tem sido relativamente contida. Os preços do ouro e do petróleo subiram, sim, mas não de forma como subiriam no passado. Em relação ao petróleo, isso em parte pode ser explicado pela diminuição relativa do Oriente Médio na produção mundial de petróleo nas últimas décadas e também pelo fato de que estamos vivendo uma fraca demanda global, em grande parte por causa da China. Bom, gente, mudando de assunto, como vocês sabem, o presidente da Coreia do Sul, aquele que tentou um golpe, enfrentou agora uma tentativa de impeachment. Mas por incrível que pareça, ele sobreviveu à votação. No entanto, não saiu ileso, tá? E agora ele está proibido de sair do país. Gente, até pouco tempo, quando falávamos da Coreia do Sul, era para tratar do progresso e estabilidade de Seul frente à constante ameaça da Coreia do Norte. Interessante pensar como o país também sofria com esse tipo de ameaça contra as instituições democráticas. Bom, ainda na Ásia, vamos dar uma olhadinha em Taiwan. E lá o clima continua tenso. A China aumentou sua presença militar na região com quase 90 embarcações da Marinha e da Guarda Costeira próximos à ilha. Alguns analistas acreditam que essa movimentação é uma preparação para exercícios militares que podem ocorrer a qualquer momento. Não sei se vocês lembram, mas já comentamos aqui em vídeos anteriores a quase realidade com que tem sido conferida a esses exercícios, e isso tem deixado a antiga ilha de Formosa bastante segura. Eles ficam meio desconfiados de que a qualquer momento esses exercícios possam ser transformados em uma invasão real. Mas Taiwan tem afirmado que elevou o alerta de segurança e que está preparada para responder a qualquer ameaça real. Bom, gente, agora, finalmente, vamos falar sobre o cenário europeu, mais precisamente sobre a Ucrânia. Trump utilizou sua plataforma Truth Social para pedir um cessar-fogo imediato entre a Rússia e a Ucrânia, seguido de negociações de paz. Agora, o que chamou a atenção foi o timing dessa declaração. Ela veio logo depois de uma reunião com Zelensky em Paris, e parece que Trump está disposto a assumir uma postura mais direta sobre o conflito. Mas isso acaba trazendo algumas dúvidas. Como isso será recebido pelos aliados ocidentais e, claro, por Zelensky? Durante uma coletiva de imprensa em Kiev com o líder da oposição alemã, Friedrich Merz, Zelensky lançou a ideia de que tropas estrangeiras possam ser destacadas para a Ucrânia como uma forma de garantir sua segurança, isso até que o país finalmente entre na OTAN. Zelensky deixou claro que a presença dessas tropas dependeria de prazos bem definidos para que a Ucrânia seja aceita tanto na União Europeia quanto na OTAN. E ele ainda fez referência a uma ideia que já havia causado polêmica, a proposta de Macron, que havia sugerido lá no início do ano o envio de forças europeias para a Ucrânia. Segundo Zelensky, é uma proposta que merece ser trabalhada, apesar de não haver consenso entre os países europeus. Bem, gente, do lado russo, dá para imaginar como essa ideia vai ser recebida, né? Desde o começo do conflito, a Rússia vem batendo na tecla de que a Ucrânia precisa abandonar de vez essa história de entrar na OTAN. Para Moscou, isso é uma ameaça direta à sua segurança. Então, quando Zelensky sugere a possibilidade de tropas estrangeiras em solo ucraniano, não é difícil adivinhar que o Kremlin vai encarar isso como uma provocação pesada, algo totalmente inaceitável. Sobre os Estados Unidos, Zelensky deixou claro que quer conversar com Biden nos próximos dias para discutir essa questão da adesão à OTAN. E ele foi bem direto. Disse que, enquanto Biden está na Casa Branca, a opinião dele é importante para definir os próximos passos. Sobre Trump, que está quase voltando ao poder, Zelensky basicamente disse que não adianta muito falar com ele agora antes de ele assumir o cargo. Mas e como a Rússia reagiu a tudo isso? Bom, Dmitry Peskov veio ao público e disse que qualquer negociação de paz teria que partir de 2 pontos principais. Os acordos feitos lá em Istambul em 2022 e, anotem bem, as realidades no campo de batalha. Agora, vocês sabem o que isso quer dizer, né?
Moscou está dizendo com todas as letras que as condições têm que refletir os ganhos que a Rússia conseguiu no território ucraniano desde o início da guerra. Em outras palavras, aquelas áreas ocupadas que, para eles, são peças-chave na estratégia e na garantia dos interesses de segurança russos. Não sei se vocês lembram, mas a Ucrânia tem um decreto que proíbe qualquer contato com a liderança russa. E o Peskov deixou bem claro que, para sentar à mesa, esse decreto teria que cair. Então, o que a gente está vendo aqui é um baita jogo de xadrez. E Peskov aproveitou para lembrar a posição oficial do Kremlin. Ele disse que as condições para parar a guerra já foram apresentadas pelo Putin lá em junho. E se há algumas linhas vermelhas para a Rússia, a entrada da Ucrânia na OTAN está entre as principais. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.